Então, pessoal, veja bem, nós vamos hoje. Então, o tema aqui é proposta. Se você. Já apareceu aqui mais uma pessoa, tá vendo? Boa noite, Simone. Então, eu vou ler isso aqui enquanto a gente fica um pensamento elevado, né? Se conectando aí com a nossa equipe espiritual, com o plano espiritual, né? O item 17, a página 17, o título é Propostas, do livro Hora de Transição. Ele diz assim, ó, inúmeras propostas infelizes haverão de assediar-te com o intuito de fazer com que te desvies da jornada. Acontece que os espíritos que não avançam não desejam que avances e, se possível fosse, estimariam até que te rebaixasse desse nível. Nada cedas à tentação do dinheiro fácil, a maior causa de queda entre os espíritos que encarnam na Terra. Cautela contra os sofismas que te serão apresentados por inteligências comprometidas com o mal. Não te vendas às trevas, ainda que sozinho, resiste na cidadela dos teus nobres ideais, perseverando à custa do suor e lágrimas que o mundo ainda não sabe valorizar. Pensa na brevidade da vida, no corpo, e não troques o que é eterno pelo transitório. Todas as ilusões se reduzirão a pó. Os holofotes da fama haverão de se apagar de repente. Os teus recursos intelectuais sofrerão limitações. A tua figura humana, hoje talvez apreciada pela juventude e força, cobrir-se-á com os traços da doença e da senilidade. Não ouvides que, breve, a desencarnação baterá às tuas portas. Então, estarás a sós com o que fizeste de ti mesmo. E bem-aventurado serás, se vieres a ser beneficiado pelo arrependimento oriundo dos teus erros, porquanto os espíritos existem que, durante séculos, permanecerão cativos das mentiras de que se fizeram propagadores. Vamos dar abertura aos nossos estudos de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus nosso querido irmão, aos guias e protetores e amigos espirituais, à equipe que nos assiste todas as segundas-feiras nos nossos estudos, aos espíritos que foram atender o nosso pedido na semana passada, a Cassiano Demeto, está hospitalizado no Hospital Vivale, São José dos Campos, São Paulo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aprofundado da doutrina espírita, com o tema Nascimento e Infância de Jesus. É como eu fiz no chamamento de hoje, né? É um momento, esse estudo, todos são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas esse particularmente, ele vai nos aprofundar um pouco mais nos detalhes
não aqueles detalhes que nós somos acostumados a ler, a gente lê na Bíblia, né? Quando vai à missa, quando ia à missa. Mas assim, um olhar mais espiritualizado. A vantagem do estudo aprofundado dessa doutrina espírita, ela é nos ter uma visão, um acordar, um despertar para detalhes de todos os temas que nós viemos tratando até agora, mas especificamente a esse irmão, que nós temos esse aqui foi um marco, um divisor de água, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E falando já na abertura do estudo de hoje, eu vou dar aqui só um detalhe para que a gente possa ter o mesmo raciocínio, um raciocínio lógico, né, espiritualizado em cima do tema. Então, veja bem, nós estudamos lá a história de Abraão. Inicialmente, aqui nos bastidores, eu estava conversando com o Luiz Henrique a respeito desse tema. Então, vejo vocês, o que a gente vê, nós falamos muito, o espírita trata muito bem o processo reencarnatório, né? A gente trabalha o processo reencarnatório, tem uma noção, mais ou menos, do que é o projeto reencarnatório. Mas nós temos uma noção muito assim, vaga a respeito do projeto reencarnatório, né? Mas nós estamos estudando para entender. Então eu queria mostrar para vocês, provocar em vocês exatamente, a partir de Abraão, um projeto reencarnatório de Abraão, o projeto reencarnatório depois de Moisés e o projeto reencarnatório de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Rapidamente, uma pincelada para a gente, já que nós estudamos, né? Abraão, a história de Abraão, que sai de Ur, né, que vai até Harã, e de lá ele vai, mais tarde, depois espera o pai desencarnar, etc., tal, que ele vai, então, à procura da terra prometida. Mas o Abraão, ele morava em Ur, uma cidade extremamente, que tinha um progresso muito grande. Abraão, aliás, Ur, era uma cidade extremamente grande em relação à cultura, em relação a tudo, né? Então ele largou tudo isso em nome de um Deus e de uma fé. Então, para que nós pudéssemos entender o nosso projeto reencarnatório, nós teríamos que entender que para isso tudo existe um grande projeto que nos traz aqui de evolução moral. Então, Abraão, ele foi de uma extrema importância para todos nós e para um projeto reencarnatório do futuro de Jesus, mas para isso ele precisava levar consigo uma quantidade de pessoas, né, tendo ele como um líder, acreditando que existia um Deus único, por uma terra prometida que ele não sabia onde é que era. E nesse período de transição até Canaã, ele passou, ele teve vários intuições, vidências, que ele era um médium em potencial, até chegar, como nós conhecemos a história do Abraão. Passados aí 400, 500 anos depois dele, a partir daquele momento, começou ele trouxe a existência de um Deus único, um único Pai. Essa missão ele cumpriu muito bem. Isso estava já incutido na cultura daquele povo que estava com ele, acreditando no Deus único, no meio de um sistema politeísta. Ele, naquele meio do politeísta, ele surgiu com essa narrativa num Deus único, Pai. Daí, então, depois de 500, 400, 500 anos, aproximadamente, nasce quem? Nasce Moisés. Que, na verdade, se tu for olhar a história de Moisés, ele foi um outro missionário, que, na verdade, teve uma conexão de planejamento reencarnatório com relação a Abraão. Porque, queira ou não, Moisés deu continuidade àquele início de Abraão. Moisés também procurou a terra prometida que já existia, que era Canaã.
mas num outro contexto. Haveria um novo levante sobre um Deus único. Um novo levante sobre a necessidade de que o povo acordasse para um Deus único. Então Moisés fez tudo isso e nos deixou, aí sim, vem nesse projeto de que lá em Abraão, com Abraão, dizendo que existia um Deus único, e que vem em Moisés, depois de que ele já passou, que nós já estudamos, trouxe o decálogo, que é os 10 mandamentos, né? 10 itens da lei moral, que nós já estudamos, né? Quer dizer, houve um plus em cima de um grande projeto reencarnatório dele, de Moisés, dando seguimento a dessa conexão com Abraão, até a vinda de Jesus. Nesse interim, entre Abraão e Moisés, de Moisés até Jesus, nós tivemos vários profetas, vários médiuns que vieram como profetas, reconhecidos como profetas, que vieram semeando reflexões para todos nós, com textos, com palavras, com exemplos, né? E nós viemos nesse contexto de uma evolução moral. Bom, isso não foi suficiente. Aí quando Jesus veio, e é isso que nós vamos começar a estudar hoje, é que a gente tem que ter um olhar agora para a gente ter uma noção. Não é aquela história que a gente está acostumado a ouvir e crer. Jesus veio para morrer na cruz para nos salvar. Não, é muito mais que isso, né? Porque isso é meio cômodo. Ele veio na cruz para nos salvar, então agora nós somos devotos e vamos acreditar nisso e vamos ter fé nisso. Não, é muito mais. Ele veio para semear o amor. A cruz foi consequência de uma pouca evolução dos habitantes, talvez nossa, talvez até estivessem participando, em que não sabendo entendê-lo dessa forma, levamos ao sacrifício também. Então, tudo isso faz parte desse projeto, desse grande projeto, que nós temos que entender, analisar sobre esse contexto. Então, vejo bem, o nascimento, vamos trabalhar primeiro o nascimento de Jesus. Felipe. Oi, pode falar, Ricardo. Dá licença, está muito pequenininho ainda. Ainda está pequeno? Vamos abrir. Eu não consigo enxergar. Beleza. Não, foi bom falar isso aí. Vamos ver aqui. Agora melhorou? Agora eu enxergo. Então tá, mas se aparecer alguém, vocês me avisem, tá? Eu, se quiser falar, pode chamar, tá? Eu tapei aqui. Então, vejo bem. Então, nós vamos ter agora uma noção, olhar para o nascimento de Jesus com um olhar espiritualizado, sabe? Com um olhar sensível do nosso espírito. Com outro olhar voltado mais para a necessidade do entendimento de Jesus, que até então, pela cultura, pelo que nós viemos aprendendo ao longo da nossa jornada, ele veio, sim, Jesus, tudo bem, e fala de Jesus e morreu. Não, ele é muito mais que isso. Então vamos lá no nascimento dele. Então nós vamos elaborar uma síntese histórica a respeito das previsões da vinda do Cristo, do nascimento e da sua infância. Mas primeiro nós vamos no nascimento. Nós vamos na origem, quando o Espírito começa a ter, aqui no planeta Terra, não digo elaborar, mas a cumprir aquilo em que nós viemos fazer. Claro, cada um dentro da sua evolução, né, do seu entendimento. Mas agora vamos lá para o nosso irmão Jesus. Tá? As ideias principais disso. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, né, que deixaram registrado, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar. Quer dizer, houve algo que nem os ortodoxos, os crentes, não puderam contestar. Pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o próprio Deus, isto é, ou dos profetas, falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. Então vejam vocês
que antes os profetas já estavam anunciando a vinda do Messias, que até então eles não tinham concepção que esse Messias seria um Jesus simples, humilde, mas o Messias, Jesus foi um Messias em termos de evolução, um grande espírito, né? Referência do nosso, da Terra aqui, como espírito, né? Mas não tínhamos essa noção. Então, na concepção dos profetas, é o Messias, que nós já estudamos isso, e vamos possivelmente tocar nesse ponto também, em que a humanidade, naquele momento, achava que ele vinha o quê? Lá, os judeus, né? Achavam que ele vinha como? Ele vinha numa carruagem, né? De anjos, derrubando tudo que era reinado. Ele era o grande rei. Mas os profetas, eles tinham essa inspiração, só que não estavam sabendo, era decupar essa mensagem. Eles não estavam sabendo, até porque, pelo processo evolutivo dos próprios profetas, que não eram mais nada menos do que médiuns. Isso está na obra dos Póstumos, na primeira parte, no item 7, predição dos profetas com relação a Jesus. Continuando. E o anjo lhe disse, não temais. Quer dizer, o anjo falando, né? Não temais, porque eu aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Está lá em Lucas 2, 10, 14. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de quê? Sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Lucas. Cheio de sabedoria, porque Jesus já trouxe, né? Como espírito. E a graça de Deus estava sobre ele. O estudo dos fatos históricos relacionados às previsões da vinda do Cristo, ele tem como base as afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos. Há, porém, um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, como eu li ainda há pouco, né? Pois que o aponto constantemente como um artigo de fé. É do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda dos Messias. No Velho Testamento, né, encontramos algumas profecias que anunciavam o advento do Cristo. Vejam bem, no Velho Testamento. Então citaremos algumas aqui. Olha que interessante. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filho de Israel. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E ele anunciará paz a nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e deste o rio até as extremidades da terra. Aí Zacarias 9, 9 a 10. Então vejo a preparação já sendo externada do plano espiritual através já de alguns profetas, né? Já falavam disso. Vocês imaginem isso lá na época do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o entendimento das pessoas. Como é que eles iam entender? Como é que eles iam trabalhar isso? Como é que eles iam... Salvador, montado no jumento, né? Que anunciará a paz às nações, que até hoje a gente não conseguiu.
E o domínio se estenderá entre um mar e outro, etc, etc, etc. Então vejam isso naquela época, mas já estavam semeando, né, a vinda de Jesus. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24 e 17. Continuando. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então vejam vocês que essas colocações era para ter um melhor entendimento na época, para a época, quando ele fala em reino, né, em juízos de justiça, o Senhor dos exércitos. Então, para a época, porque não tentava falar em Jesus do jeito que nós hoje, a princípio, temos a concepção dele, né? Mas para a época tinha que trabalhar esse lado, né? Mas vejam vocês a grandiosidade desse espírito e a grandiosidade desse projeto reencarnatório. Eu já li que Jesus, para reencarnar no planeta Terra, ele levou, no nosso tempo aqui, aproximadamente 1000 anos. Uns falam mais, outros falam um pouco menos. 1000 anos no nosso tempo, né? Porque não é só simplesmente Jesus veio, né, e reencarnou. Houve, além disso, e nós já estudamos isso lá atrás, houve, além disso, uma preparação perispiritual. Porque, para ter um corpo físico como ele teve um perispírito, para que habitasse um espírito que nós não temos noção da grandiosidade. Ele teve que ter essa preparação também. Não é só o que ele fez aqui. É o antes disso. Deles asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Muito tempo antes. Levantar-se-á como arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregando de obróbios e desprezado dos homens, todos lhes voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Mas olha só, isso, como eu sempre falo, isso veio numa época para que houvesse esse entendimento. Mas vejam bem, quando se fala, alguém quer falar alguma coisa? Pode me dizer. Quando nós falamos que ele carregará um fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos,
nossas culpas é a nossa ignorância. Jesus veio exatamente para mostrar qual era o caminho, para que tirássemos das nossas costas quem carrega o peso pesado, esse fardo pesado somos nós. Culpa de quem? Esse sofrimento é culpa de quem? Nossa, puramente nossa. E Jesus veio exatamente nesse meio turbulento, difícil, né? Difícil. Imagine vocês, hoje nós estamos aqui ainda se gladiando. Imaginem para aquela época. Foi um sofrimento? Eu acredito particularmente que Jesus era muito superior a esses sofrimentos aí. Ele podia sofrer da forma... Felipe, Oi, o Alberto está querendo entrar aí. Alberto? Deixa eu ver aqui, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu... Ok, obrigado. Então, boa noite, Luiz. Então, vejam vocês que quando a gente analisa, olha o sofrimento de Jesus, ele está num corpo físico, né? Mas eu acredito muito que o maior sofrimento de Jesus é primeiro reencarnar num planeta e que ele é o grande responsável pela evolução. Reencarnar no meio de espíritos que sequer estavam engatinhando em termos de evolução espiritual. E ele veio exatamente para mostrar isso, né? E pela elevação espiritual de Jesus, eu acredito muito que ele já, eu não digo que estava, quem sou eu para falar, que a crucificação dele ele já sabia. Eu acredito que possivelmente sim, mas eu não posso afirmar nada disso. Mas pelo aspecto da sua evolução, né? Imagina, tu ser lançado no meio de feras, pode ser, tu pode estar correndo um grande risco, né? E Jesus correu o risco, mesmo sabendo as consequências. Continuando aqui nas previsões sobre a vinda dele, né? Então, confirmando as profecias, Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas e conspirações. Viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, 4 anos antes de Cristo a 37 depois de Cristo. Filho de Herodes, o Grande, e de Maltace. Era também irmão de Arquelau, nomeado tetrarca da Galileia e da Pérea, em 4 anos antes de Cristo. Quer dizer, antes de Cristo, a situação aqui no planeta estava completamente difícil em termos de convivência. Depois de Arquelau, foi desposto. Depois que Arquelau foi desposto, Antipas recebeu o título dinástico de Herodes. Né? Que tinha grande significação internamente e em Roma. Aí vejo, eu quero dizer uma coisa para vocês que faz a gente pensar, por isso que essa reflexão. Jesus sabia de toda que iria passar, mas o que iria enfrentar. E vamos pensar agora em Herodes, e como outros, mas vamos aqui pensar em Herodes, o espírito de Herodes, né? E nasceu, reencarnou, teve não diria privilégio, mas ele teve a missão, a prova de ser ter o poder na mão, né? De estar na frente de um homem, de um espírito a gente não tem nem noção de dizer a grandiosidade de Jesus, mas ele estava na mão disso, né? E que ele teria que passar por essa prova. Tudo fazendo parte do mesmo projeto, de um grande projeto. Então, o nascimento de Jesus está também previsto no Novo Testamento. Aí entra o Novo Testamento, previndo já a vinda de Jesus. E no 6º mês de gravidez de Israel, mãe de João Batista e prima de Maria Santíssima, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de
da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo Espírito, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava uma saudação. Seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E pôr-se-lhás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinarás eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 26 e 38. Então vejam vocês, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente falar do projeto reencarnatório. Vamos voltar um pouquinho. Para Maria, já era um espírito também preparado para isso, para o projeto reencarnatório de Maria, ela tinha que ter essa fé em Deus, Deus único, que foi o quê? Preparado aonde? Lá em Abraão, que depois se estendeu por Moisés. A crença, a fé, né? E ela recebe isso como uma graça e como uma serva, como ela disse. Né? Então vejam vocês, se não tivesse sido preparado os espíritos da crença de um homem, de um Deus só, jamais uma mulher, no caso Maria, iria entender dessa forma, quando um espírito iluminado veio e disse: Maria, né, não temas, assim, como eu acabei de ler. Ela, naturalmente, ela se curvou, né, pela fé, pela certeza desse Deus. Então, é tudo uma preparação, né? Porque Jesus não veio e caiu aqui na terra, a gente sabe disso. Então, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas. Olha a questão da fé dela. A uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias. E saudou a Isabel. Como foi falado lá pelo aquele espírito. Que chamava de anjo, né? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha soltou de seu ventre. Nasceu. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eu que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha soltou de alegria do meu ventre. Olha que cena linda, né? Está em Lucas, de 39 a 44. Os textos evangélicos informaram que, confirmada a gravidez de Maria, ela resolveu fazer uma visita à sua prima Isabel, que também estava grávida no 2º trimestre da gestação. Foi onde
onde a criança nasceu. A gestação de Maria aproximava-se do final, quando o imperador, agora vamos pensar nas entranhas dos projetos, tá? De cada um. A gestação de Maria aproximava-se do final quando o imperador César Augusto ordenou se que realizasse o recenseamento do povo judeu. Vocês lembram que na história de Abraão, houve, de uma forma similar, que lá o faraó queria exterminar o nascimento de crianças, de filhos, né, de pequenos e crianças, para que os deuses, que chamavam de os hebreus, crescessem naquela região. Muda somente o tempo, tá? Aqui foi o imperador César que ordenou que realizasse o recenseamento do povo judeu. Bom, vejo vocês que tem coisas interligadas, né? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada de Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então vejam bem, pai, né, José e Maria foram para fazer o alistamento, né, o censo. Nesse período nasce Jesus. E aí? O momento de nascimento de Jesus foi percebido por pastores que se encontravam nas proximidades de Belém. Olhem bem agora. Olha a conjuntura desse nascimento, a grandiosidade desse nascimento, né? Os pastores, também médiuns, né, que aí na frente a gente vai ver. Olhem bem, ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Normal de um pastor, né? E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, sobre os pastores. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Se assustaram. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Então, esses pastores também já acreditavam no Deus único
né, tendo essa evidência, né, e saíram e foram divulgar a palavra acerca daquele menino. Bom, Jesus nos forneceu inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre. Vou repetir. Começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre. E de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vejam, eu vou até repetir porque isso aqui é muito profundo. Começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olhem vocês, meditem vocês, a grandiosidade desse espírito. Ele encarnou no nosso planeta, já naquele momento, já fazendo um divisor de água. Somente com o seu nascimento, somente com o seu físico e com a sua vibração espiritual. E aí, meus irmãos, eu vou deixar essa parte 2 aqui, que é o nascimento de Jesus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos parar aqui. Porque, vejam vocês, tá? Isso aqui foi, na verdade, a preparação do nascimento de Jesus. Nós estudamos até agora, 47 minutos, sobre a preparação do nascimento de Jesus. Né? E que muitas vezes, muitos de nós tínhamos o entendimento do nascimento de Jesus de uma forma que nós fomos ensinados. Né? Não nessa amplitude de reflexão. Né? Dessa essência desse espírito, do seu projeto reencarnatório, e com certeza absoluta nós vamos falar daqui para frente, nos próximos encontros nossos, que vai ir agora, nós vamos trabalhar depois a vida de Jesus, na infância dele, e depois, né, tudo que ele deixou. Mas nós vamos sempre falar desse projeto reencarnatório, da importância que eu não tenho medo de dizer isso para vocês, se ofender, você me desculpe, tá? Mas eu não tenho medo de dizer que ele veio nos dar um exemplo, o maior exemplo de projeto de evolução foi dado por ele. Nos deixou aqui presentes, né? Já no seu nascimento ele já fez um marco de humildade, né? De desprendimento. Depois nós vamos ver a perseguição de Herodes, que o pai e mãe tiveram que fugir, né? Que aí a gente vai estudar depois isso. Quer dizer, então, é importante que a gente saia daqui hoje, nessa semana, que nós vamos... Eu sempre falo que a gente estuda na segunda para, durante a semana, a gente ficar pensando, né? E é bom que a gente faça o estudo de Jesus assim, bem fragmentado, porque a essência é muito alta. A essência, por mais simples que a gente queira mostrar aqui, lá na leitura, mas ela é muito alta. Ela requer realmente uma reflexão. Ela requer realmente que a gente pare para pensar. Não daquela forma que nós fomos educados, né, na cultura,
né? E a gente tem que parar e pensar assim, pô, nós estamos agora aqui no século XXI, eu estou encarnado aqui, qual é o meu entendimento hoje sobre Jesus e mais que isso, né? Mais que isso, até onde eu sigo esses ensinamentos? Até onde? Pode falar, Simone. Não, eu fico pensando, né, que a grandiosidade, quando ele veio, assim, eu humildemente imagino, né? Eu acho que foi, meu Deus, uma coisa maravilhosa. Mas uma das coisas que eu fico mais me perguntando no processo reencarnatório de Jesus é por que do tanto sofrimento na carne, né, no corpo, quando, meu Deus, ele no meio daquela multidão toda, quando te perguntou, né, vocês preferem Jesus ou Barrabás na cruz? Meu Deus do céu, às vezes eu queria entender, assim, Até porque né? Pilatos não queria crucificar Jesus. Pilatos Não, ele conduziu para que o povo, né? e naquele livro de Há 2000 anos, Uhum. a esposa do imperador, do senador, né? Sim. Eu esqueço o nome dela, mas de uma grandiosidade, ela foi pedir, ela foi falar com ele, né? Ali no livro mostra, Sim, sim. né? Uhum. E causando tudo aquilo. Então eu fico pensando assim, meu Deus, não precisava tanto, né? Tadinho, Porque também agora tadinho. Até tem parece que ele... Não, você, mas é uma coisa né? que me dói, sabe? Lá no coração, aquilo tudo que ele passou, já não bastava a crucificação, olha, eu fico assim, cheia de emoção mesmo, porque ele sofreu como um humano. Mas sem essa vivência, nós teríamos a mesma interpretação e reconhecimento ao sacrifício dele? Será que a gente não teria escolhido Barrabás? Se com tudo que ele sofreu ainda tem muita dúvida, muita superficialidade no reconhecimento, imagina se ele não tivesse passado por tudo que passou, para deixar essa mensagem de exemplo e de mudança do pensar, mudança da percepção, divisor de águas que ele é. Se ele não tivesse passado por tudo que passou, não teria se cumprido o processo de transformação que ele representa. Não seria tão marcante, né? Exatamente. Seria mais um. Um profeta. Né? E o nome da moça é Lívia. Lívia. Isso O mesmo. nome da minha filha é número 3, Olha só. por causa do livro. Nossa, é lindo esse livro. Então, ali, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Já que nós estamos aqui sempre buscando uma reflexão. Na nossa vida hoje, quantas vezes nós não optamos por Barrabás, hein? Em relação a decisões, em relação a... Sabe? Quantas vezes nós não optamos por Barrabás? Em detrimento a uma sinalização altamente positiva ou não? Quantos de nós, com poder na mão, com tomada de decisões difíceis, mas que se apresenta lá um Barrabás ou algo que a gente poderia, né, no momento que tem que ser decidido, que ali era um momento até político, tinha que ser decidido alguém, né? Então, ali, quando o Pilatos meio que conduz a situação, né, que ele fala das qualidades de Jesus, no julgamento, Pilatos fala, esse homem que não fez nada, meio que dizendo assim, pô, pessoal, então vamos aí julgar e condenar aqui né,
E ninguém quis isso. Quer dizer, então, até isso serve. Por isso que eu digo, as passagens de Jesus, todas elas, e nós vamos estudar, nós estamos agora entrando, felizmente, nesse caminho agora de reflexão, né, isso vai nos ajudar muito, eu acredito. Todas as passagens de Jesus, todas, nós vivenciamos aqui, de uma forma ou de outra. Mas aí, eu não sei se é a minha irmã que disse sempre para mim, Felipe, quando tiver indeciso em alguma coisa, diz assim, se Jesus estivesse no teu lugar, o que é que ele faria? Aí é uma decisão mais correta, se a gente pensar assim, né? O problema é que a gente nunca bota Jesus aqui na frente. Né? Então, aí vem lá de trás, agora faz assim uma coisa bem rápida, né? Falamos em Abraão, que buscou o Deus único e a fé. Né? Vem Moisés, que é uma conexão, uma extensão disso, 400, 500 anos depois, trabalha com Deus único. Né? A fé. Aí criou-se lá essa fé do Deus único, né? E aí, para depois vir Jesus. Né? E com Jesus veio vários espíritos dentro do poder. Porque ele teria que enfrentar isso. Né? Então, aí que eu sempre falo para você, né? Quem foi ali, quem de nós já não passou por decisões e tomada de decisões que nem esses imperadores tomaram? Claro, em outro contexto, né? Às vezes até, se não, na família. Na família, no nosso lado, junto conosco. Muitas vezes nós podemos estar sendo condenados, muitas vezes nós condenamos, né? E nós temos exemplo em Jesus, cara. Mas só que, aquilo que eu falei no início, nós ainda, graças à espiritualidade, a gente tem essa visão mais amplificada. Não de melhor do que ninguém, nem mais evoluído que ninguém. Mas nós temos essa felicidade de pegar, tu vê, hoje foi um tema de um estudo para falar só do nascimento de Jesus. Em contrapartida, como é que tu vias hoje antes do nascimento de Jesus? Jesus veio, nasceu com Maria, que era virgem, aí eles foram lá para a manjedoura, tinha lugar para Maria ficar, nasceu Jesus. Aí veio os apóstolos lá, apóstolos não, os apóstolos, estou em confusão. Reis magos. Vieram os reis magos, que depois nós vamos estudar isso. Veio os reis magos, né? Isso que a gente sabe. É isso que nós fomos educados. Né? Então a gente tem que amar esse homem. O Jesus foi o nosso irmão, o homem do que dentro de uma educação, até eu entendo, para que o efeito do entendimento, como foi lá atrás os profetas, né? Para aquele momento importante. Mas hoje nós exigimos um pouco mais que isso. Mantendo a fé, acreditando e sabendo da grandiosidade de Jesus. Mas o estudo, eu tenho muita... eu digo muita certeza, não. Eu tenho assim, ansiedade. Eu tenho a certeza absoluta que esse estudo vai nos ajudar muito. Principalmente esse livro, que vai tratar da vida de Jesus agora, daqui para frente. Então, nós vamos estudar calmamente isso, para que a gente, ao menos nessa encarnação, a gente saia um pouquinho daquilo que até então nós aprendemos a entender, né? A espiritualidade está nos dando a oportunidade de observar isso com um outro olhar. Um olhar mais sensível, né? Um olhar mais sensível. E é isso que nos cabe. Olhar cada detalhe da passagem de Jesus como algo extremamente importante que nós ainda não temos a noção da grandiosidade dessa passagem. Mas nós vamos chegar, se a gente conseguir vislumbrar o horizonte, já está bom. Já dá para a gente sair daqui assim, ó, puxa vida, essa semana lá a gente conversou a respeito do nascimento de Jesus. Mas peraí, nascimento, coisa grandiosa que foi isso?
Tiveram várias evidências, os pastores tiveram evidências, já anunciando a vinda dele, porque isso mexia. Os pastores levaram um susto, imagina, né? A evidência se firmou ali, levaram um susto, mas foram correndo lá para saber onde é que ele estava. Né? Houve uma movimentação no plano espiritual de uma grandeza que nós não temos ainda a capacidade de entender. Essa movimentação, esse momento no plano espiritual, esse preparo, foi uma coisa que nós não temos ainda, é difícil até a gente explicar isso, né? De entender isso, dessa importância da vinda de Jesus, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguimos chegar aqui. Agora, ó, um detalhe, tá? Veja como foi importante a gente entender o Abraão, veja como foi importante nós ler Moisés, a importância disso, por isso que esse estudo ele é importante, porque é uma sequência lógica, um raciocínio lógico. Né? Não é uma coisa assim, uma caixinha que veio colocar na nossa frente e nós abrimos uma caixinha, não, Jesus foi assim, 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 assim. Não, tem uma lógica, existe uma razão disso, a razão daquilo, porquê disso, porquê daquilo. Né? E tudo isso tem uma finalidade, que é o quê? O amor. Tudo tem como objetivo o amor. Consequentemente, a evolução. Mas na frente disso tudo chama-se amor. E é isso aí, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma observação, hoje vamos encerrar no horário, graças a Deus, né? Vejam vocês que eu parei ali porque dá para continuar, tá? Mas aí ia ficar uma coisa pela metade. Não, nós vamos ficar hoje só no nascimento. Né? Próxima semana nós vamos para a infância. E assim nós vamos indo. Seguindo a luz, como diz a Letícia. Pessoal, então, mais uma vez, aí, obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza absoluta que foi muito bom hoje. Muito bom mesmo. Tenho certeza disso. Você não precisa nem dizer que eu tenho certeza disso. Né? O plano espiritual está muito feliz com todos nós aqui presentes. Né? Espíritos que vieram, que foram trazidos aqui com essa equipe espiritual que nos acolhe, com certeza também estão saindo daqui com outro olhar. Né? Eu, particularmente, estou saindo com outro olhar. E eu vou confessar para vocês, tá? Esse olhar foi a partir desse dia de hoje, da agora, porque na preparação para a gente fazer essa apresentação, tu lê, ok. Mas só que no estudo aqui, a gente vai mais profundamente. Parece que a gente é trabalhado nossa essência, não sei explicar. Mas eu sou muito grato, né, por tudo isso. Então, pessoal, vamos aí elevar nosso pensamento ao plano espiritual, agradecer a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, agradecer à equipe espiritual que nos ampara todas as segundas-feiras, que estão sempre conosco, nossos guias, nossos amigos espirituais, o nosso muito obrigado por mais uma segunda-feira de estudo e de preparo para a nossa melhora espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A todos vocês, Assim muito obrigado. A gente que agradece, né?